Deus seja louvado. Eu sou da cidade de Viçosa. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. É com grande alegria, querida irmandade, que eu venho contar esse testemunho, a qual o Senhor, de muitas obras o Senhor tem feito na minha vida. E eu aqui estou para agradecer a Deus, porque o Senhor me chamou neste caminho já praticamente vai fazer 22 anos. Vai fazer 22 anos que o Senhor me chamou neste caminho. E sou grata ao Senhor, porque muitas obras eu alcancei das mãos do Senhor. Muito milagre, muitas maravilhas. O Senhor tem sempre aparecido na minha vida. Então, eu vou relatar aqui um testemunho a qual o Senhor fez na minha vida. Quando apareceu uma enfermidade, né? E aquela enfermidade me incomodava muito, muito mesmo. Era uma infecção muito forte, muito forte. E eu passei no médico, passaram para mim pomada, vários tipos de pomada eles tinham passado para mim e não resolveu nada. Eu tomei remédio, mas nada foi resolvido. E aquilo me incomodava muito, mas muito mesmo. E quando foi uma determinada noite, eu agradeço a Deus que eu não tinha muito tempo de caminho não, querida irmandade. E em uma daquelas noites, eu orei e fui dormir, mas me sentindo incomodada com aquilo que me incomodava muito. E em uma das noites eu fui dormir e eu falo assim, essa foi uma revelação que eu tive. E naquela revelação eu aparecia num jardim. No meio do jardim tinha um riacho com águas descendo. E quando eu olhei assim, do lado daquele riacho, eu vou dizer para a irmandade que eu não sei se era um anjo do Senhor ou se era o próprio Senhor. Estava sentado naquela pedra e com um vestido longo, branco, uns cabelos não grande demais e nem curto, mas assim batendo sobre o ombro, um sorriso meigo, uma feição meiga, mansa, e olhou para mim e ele falava comigo em pensamentos. E ele falava para mim assim, você crê que você pode ser liberta disso? E eu em pensamentos eu falei com ele, sim, Senhor, eu creio. Eu creio. E eu acordei daquela revelação e esqueci, né, que eu estava com aquele problema, com aquela infecção. Não me lembrei. Mas quando eu dei por fé, quando eu me recordava com aquele que eu estava tendo aquele problema, quando eu percebi, aquilo já não estava mais em mim. E eu sou grata ao Senhor, que já tem há mais de 20 anos, que nunca mais deu aquela infecção em mim. E eu agradeço ao Senhor por toda a bondade e misericórdia a qual o Senhor tem tido na minha vida, tem aparecido, tem feito os milagres na minha vida. Eu nunca vou cessar de agradecer esse grande Deus, porque Ele é dono de toda a honra e toda a glória. Então eu nunca vou cessar de agradecer esse meu Deus, porque eu amo muito esse Deus. E sou grata por muitos movimentos que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus por todas as obras que o Senhor tem feito, por ter permitido de permanecer de pé até o presente momento. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aqui é a irmã Lina, da cidade de Viçosa. Irmãos, eu sinto alegria de compartilhar com os irmãos
os momentos que o Senhor permitiu, né? Mas uma experiência que eu tive com o Senhor. Já se passaram um bom tempo que o Senhor permitiu de ter essa experiência. Em uma das noites, irmãos, eu com grande alegria no meu coração, porque esse é um testemunho que ele me emociona demais. Eu sinto muita alegria quando eu falo desse Deus que é maravilhoso. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para mim. Tem me amparado, tem me sustentado, tem me dado força nessa caminhada. Nós sabemos que é uma caminhada que vai nos levar ao céu, se assim permanecermos firmes e fiéis. E obedientes também, sim. Eu agradeço a esse Deus que tinha um irmão meu que armaram uma situação para ele e acabaram armando uma emboscada para ele. Ele não era um menino de sair de casa, ele não era um menino bandoleiro. A gente foi morar numa cidade chamada Pedra do Anta. Na época, já se passaram mais de 20 anos, ele foi pego novinho. Armaram uns negócios para ele, umas pessoas muito mais espertas, né? Ele vivia trabalhando na roça e nesse tempo armaram situações difíceis para ele e acabaram prendendo ele. Até pessoas que tinham condições pagaram para poder manter meu irmão preso. Mas o nosso Deus, ele sabe como trabalhar. Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Hoje, ele se encontra, né, com um problema, né? Ele tem problemas mentais hoje. Tanto ele que ele ficou preso e judiaram muito dele. Mas todas as pessoas que fizeram isso com ele, que planejaram isso, muitos já nem existe mais. Até o prefeito da cidade na época ajudou, né? Morreu num acidente terrível. E por isso que eu falo que nesse mundo, tudo que se faz aqui é pago, sabe? O nosso Deus não deixa nada para trás. Ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo. E nessa época meu irmão ainda se encontrava preso. E em uma das noites, o Senhor já tinha me chamado na graça, porque o Senhor me chamou. Eu fui a primeira que o Senhor me chamou nessa graça. Depois eu vou relatar para os irmãos a qual o Senhor fez obra na vida da minha família. O Senhor chamou quase toda da minha família. Mas eu vou relatar o que o Senhor permitiu. Em uma das noites eu fui dormir, né, muito triste, porque muitas das vezes nós tentamos muitos jeitos, muitas formas para tentar tirar meu irmão de lá. A gente não conseguiu. E entregamos nas mãos do Senhor. E em uma das noites eu fui dormir. O Senhor me deu uma revelação muito clara, irmãos. Nesse meio tempo, no tempo, tem muito tempo atrás, antigamente passava em nosso bairro um caminhão que vendia frutas, legumes. Depois que tinha uma feira, aí passava aquele caminhão vendendo, né? Sempre com um som, né? De alguma música, passava. E nesse sonho, esse caminhão passava naquele dia. Só que não era uma música mundana. Era uma música, não era música, ela era um hino diferente, um hino que me chamava a atenção. E eu, naquele sonho que eu estava tendo, naquela revelação, eu procurava de onde estava vindo aquela música, de onde estava vindo. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu não conseguia ver. Quando eu olhei para cima, para o alto, para o céu. Irmãos, eu vou ser bem sincera com os irmãos. Foi maravilhoso. Eu sinto bem a presença do Senhor quando eu conto esse testemunho para os irmãos. Quando eu olhei para o céu estava brilhando que nem ouro. Glória ao nome santo do Senhor. Quando eu olhei para o céu, eu vi o céu brilhava
que nem ouro. No meio do céu tinha um trono com o Senhor sentado lá em cima. Glória ao nome santo do Senhor. Quando eu olhei para os lados, os anjos tocando. Bendito é o nome santo do Senhor. Os anjos tocando, louvando ao Senhor. E glória a Deus. Eu olhei assim, eu comecei a glorificar o Senhor. Eu comecei a dar glória santa ao Senhor. Bendito teu nome. Eu comecei a glorificar. Eu comecei a glorificar, dizendo que o Senhor era bom, que o Senhor era maravilhoso e que Ele deu mandade. E de repente, a minha irmã apareceu do meu lado. E nessa época, ela não servia ao Senhor. E eu comecei a falar, bendito seja o nome santo do Senhor. Glória ao Cordeiro. Quando eu comecei a ver, irmãos, aquele resplendor, aquela coisa mais linda no céu, com os anjos tocando, com os anjos glorificando ao Senhor. E, de repente, eu olhava para cima e quando eu olhei para baixo, o Senhor apareceu na minha frente, bem na minha frente. Glória a Deus, Santo Senhor. E de repente eu falava assim, glória ao teu nome, Santo é o Senhor. Só que a minha irmã não percebia quem que estava na minha frente, porque ela não entendia, ela não sabia que aquilo ali era o Senhor que estava diante de mim. Com feição muito meiga, com semblante muito manso. E eu falava com ele, Senhor, glória ao teu nome, Santo é o Senhor. E de repente, querida irmandade, eu agradeço a Deus que eu começava a glorificar, minha boca glorificava, louvava. E de repente a minha irmã do meu lado falava assim pra mim, para com isso, você está me enojando, você está me enojando. Eu começava a glorificar, aí o Senhor falava assim com essas palavras, parais tu, você não vê que ela está me bendizendo, que ela está me glorificando, glória ao nome santo do Senhor. E de repente, querida irmandade, eu fui para me aproximar do Senhor. E de repente, nessa revelação, minha irmã não estava lá mais, já tinha saído. E eu começava sempre glorificando e falando com ele, glória ao Cordeiro, bendito és o nome santo do Senhor. E quando eu pensei que não, quando eu fui me aproximar dele, ele colocou a mão na frente para mim não me aproximar. E eu caí de joelhos, bendito é o nome santo do Senhor. Eu caí de joelho, glória a Deus, eu falei com ele, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Me perdoa por tudo que eu tenho feito, glória ao teu nome, Arashurikitiana, Ramakantala e Sirikitiana. E ele veio, pegou na minha mão, glória ao Cordeiro, me levantou. Eu dei um abraço nele. Ele me abraçou e eu chorando nos ombros do Senhor. Glória, aleluia, santo é o Cordeiro, aleluia. Achabai, achurradei que te ranai, que te anaramu cantalaia, limeia, santaria, cantalaia. E de repente, eu abraçando com o Senhor, chorava muito no ombro dele. E eu falava com ele assim, Senhor, o meu irmão tá preso. E ele falava comigo assim, ele punha a mão no ouvido como se estivesse assim, telefonando para alguém. Ele falou comigo assim, eu já mandei soltar o teu irmão. Glória a Deus. E
E eu começava sempre glorificando ele, chorando. Eu já mandei soltar o teu irmão. E de repentemente, querida Irmandade, eu acordei daquela revelação. Glória a Deus, eu fiquei bons dias flutuando sobre a terra. Glória a Deus. De tanto sentir a presença desse Deus maravilhoso. Glória ao teu nome. Eu contei essa revelação pro irmão. O irmão falou comigo assim: irmã, não foi o anjo que o Senhor permitiu de ir até a irmã. Foi o próprio Deus que estava junto com a irmã. Glória ao nome santo do Senhor, sem merecimento algum. Glória a Deus nas alturas, sem merecimento. Tão imperfeito eu sou diante do Senhor, mas eu rendo graças ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Bendito Deus. Eu nunca vou cessar de adorar esse Deus. Eu nunca vou cessar de glorificar e dizer que Ele é bom na minha vida. Aqui estou para contar essa experiência. O Senhor permitiu, depois do Senhor, passado um tempo, o Senhor permitiu do meu irmão sair daquela cadeia. Hoje ele já se encontra, né, com a minha mãe, né, e ele tem assim, né, sofreu várias situações naquela cadeia, e hoje ele se encontra com problemas mentais, mas assim, né, nada que não pode ser resolvido, porque para o juiz achava que ele não tinha condições de ficar com a família, que porque ele podia ser agressivo com as famílias, mas Deus tem sido tão misericordioso, ele veio com vício, né, fumava muito, e numa das orações que Deus permitiu ir na casa da minha mãe, o Senhor libertou ele do cigarro, porque quem tem problemas mentais, né, esquizofrenia que ele tem, só Deus para entrar com a libertação, e Deus entrou, que ele tinha, Deus fez uma obra, libertou ele do cigarro, e Deus fez esse movimento na vida do meu irmão. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por ter nos ajudado nas provações, nas lutas, nas aflições. Ele tem aparecido e nos socorrido, e sempre fala que Deus é bom na nossa vida. Então eu agradeço a Deus por todos os movimentos que Ele tem feito. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.